Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos à última videoaula da Escola Bíblica Dominical Classe Adultos, encerrando o quarto trimestre de 2019, com essa temática que muito nos abençoou e edificou: o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel, comentada pelo pastor Ziel Gomes da Silva. Obrigado a todos, inscritos, recém-chegados e visitantes que nos acompanharam nesse último trimestre de 2019 aqui em nosso canal. Te aguardo em 2020, se Deus permitir, no primeiro trimestre EBD, com essa temática: raça humana, origem, queda e redenção. Para isso, se inscreva para receber em primeira mão essas videoaulas da EBD 2020 no primeiro trimestre. Conto com teu apoio e com as tuas orações. Vamos à lição 13, a velhice de Davi. O texto áureo nos diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda o faz brotar. 1 de Samuel 23 e o verso 5. A verdade prática nos diz: a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. A leitura bíblica em classe está em 2 Samuel 23, 1 ao 7, nas considerações finais de Davi. Introdução. Nada há de pejorativo na palavra velhice. Ela não fala apenas de idade avançada, mas também de maturidade e experiência. Nas Escrituras, a velhice é vista como fonte de bênção. Na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Salmos 92 e 14. A velhice pode ser boa ou ruim. Isso dependerá da forma como vivemos cada fase da nossa vida. Temamos a Deus e sejamos sábios, conforme Eclesiastes 12. Entretanto, não importa a sua idade, não importa os problemas de saúde ou outro qualquer que você esteja enfrentando. Não importa o cansaço físico e mental, a falta de coragem e de ânimo. O Senhor Jesus faz o seguinte convite: a todos e em todos os momentos: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11 e 28. Se até então a sua idade tem sido um fardo difícil de suportar, a proposta de Jesus é que você troque pelo seu fardo e o seu jugo, que é leve e suave. Ou seja, a partir de hoje os seus muitos dias de vida serão usufruídos com a leveza e a suavidade que só Deus pode conceder por meio da sua maravilhosa paz. Com Jesus ao seu lado, você poderá dizer que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5 e 17. Assim, a sua velha idade, o seu velho corpo, o seu velho cansaço, a sua velha vida, o seu velho eu, tudo que você considera velharia será transformado em coisas novas por Cristo Jesus. A essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para com Deus, ciente de que ainda existe uma eternidade com Cristo. Não esperamos pelo Senhor só nessa vida aqui na terra. Se fosse assim, seríamos miseráveis. Mas o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para a nossa eternidade com Cristo Jesus.
Primeiro tópico, uma visão geral sobre a velhice. E temos concepções antigas e modernas nesse contexto. O tom da concepção moderna sobre a velhice é desgastante ao afirmar que os velhos são ressentidos com os jovens, pois são pessoas cansadas, fora de moda e severas. Entretanto, o respeito por cada fase da vida é ordenado por Deus. Ninguém pode desprezar o outro por ser adolescente, jovem ou idoso. Tem-se vinculados nos meios de comunicação o descaso com que muitos tratam os velhos. Sem dúvida, isso se deve ao esfriamento do amor e ao aumento do pecado, gerando ingratidão e desrespeito. Mateus 24:12. Por isso, a igreja deve manter programas especiais para os idosos, pois essa prática revela o amor de Deus ao próximo. Na concepção bíblica, a velhice como algo natural e dadivoso. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, chegando à idade de 969 anos, Gênesis 5:27. Mas há muitos outros que chegaram à velhice com menos idade e diversos problemas, como Isaac, que não enxergava mais, Gênesis 27:1, Barzilai, que afirmou que devido à idade já não se interessava mais por finas iguarias, 2 Samuel 19:34-35, e assim por diante. E a Bíblia relata, porém, 2 homens de idade avançada que não foram atingidos pelos sintomas e problemas na velhice. O primeiro é Moisés. Em Deuteronômio 34, verso 7, é dito que seus olhos nunca escureceram, nem ele perdeu o vigor. Em seguida, Caleb, com a idade de 84 anos, falou a Josué que Deus lhe tinha conservado até ali, e ele ainda viria a conquistar as terras que lhe foram destinadas. Josué 14:10-14. A velhice virá para todos os mortais, mas o importante é ter Deus na vida, pois dessa forma poderá ser encarada com naturalidade, longe de qualquer estereótipo. Tópico 2. Problemas na velhice de Davi. Na velhice de Davi, conforme relata em 1 de Reis 1:1-4, ele descreve alguns problemas que o atingiram. Ali se esclarece que a velhice não poupa ninguém. Por causa dos grandes sofrimentos, das lutas que marcaram a sua vida e das causas naturais com que aproximadamente 70 anos as forças e saúde de Davi já tinham definhados. Seu corpo não conseguiu manter-se aquecido. Portanto, aproveitemos bem a adolescência e a juventude na presença de Deus. Consagremos nossas forças e todo o nosso vigor ao Senhor Jesus Cristo. A restauração de Davi, a restauração sob o ponto de vista humano, é uma arte de se colocar contritamente nas mãos do divino oleiro, para que ele refaça o vaso quebrado e lhe dê novamente a forma e beleza anteriores. Depois de qualquer escorregão e queda ou de qualquer escândalo e desastre de natureza moral e espiritual, Davi despencou da loucura para a realidade. O cair em si quer dizer reconhecer o seu próprio erro, voltar à realidade. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Assim, Davi, no fim da vida, mais maduro e experiente, ele pondera, aprende com seus erros, tira lições importantes e orienta o seu sucessor, o seu filho Salomão, entendendo que a simplicidade da vida é reconhecer que a velhice é um tempo de fraquezas físicas, emocionais e psicológicas. O salmista orou ao Senhor dizendo: não me rejeitas na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Salmo 71:9.
equilíbrio e sabedoria para o tempo da velhice. Na velhice não é raro ficarmos com os olhos embaçados, com as pernas bambas e com os braços sem vigor. Fechamos esse ciclo da vida dependendo de cuidados. Não conseguimos mais lidar com os mesmos desafios da vida com o mesmo vigor da juventude. E reconhecemos que a velhice é um tempo oportuno para testemunhar das vitórias, perdas, experiências para os mais novos. Se nossas forças físicas vão sendo depauperadas na velhice, nossa maturidade espiritual vai se robustecendo. O salmista clamou a Deus e pediu: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as canse, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. E na Olimpíada da vida estamos numa corrida de revezamento de conhecimento, experiência e intimidade para com Deus. Precisamos passar o bastão para os nossos filhos e netos com precisão. Precisamos transmitir a eles quão grande é o nosso Deus e quão magnífico é o seu poder para nos livrar, corrigir, redarguir e instruir em justiça. Isso é mais do que um mero tradicionalismo que mantém a fé morta dos que estão vivos. Isso deve ser uma tradição sagrada que realça a fé viva daqueles que já nos antecederam. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos e netos, para esta e a futura geração, é o testemunho vivo e fiel do Evangelho de Cristo. Bens materiais e conhecimento intelectual, sem a riqueza do Evangelho, pode constituir-se num desastre para as futuras gerações, pois nada afasta mais o homem de Deus do que a sua tola autossuficiência. Na velhice não podemos nos aposentar da vida. A aposentadoria é um sonho dourado de todo trabalhador. Muitos anseiam tanto por ela que se esquecem de aproveitar a vida enquanto trabalham. Há aqueles que se aposentam e vestem um pijama e morrem muito cedo. Aqueles que se aposentam da vida e desistem dos sonhos na velhice, deixam de desfrutar das alegrias das cãs, dos seus cabelos embranquecidos. Assim como não existe aposentadoria no reino de Deus, também não existe aposentadoria da vida. Devemos viver intensamente à semelhança de uma vela, brilhar com a mesma intensidade até o final. Viver com alegria, gratidão e entusiasmo deve ser o nosso lema todos os dias. Deus está conosco na velhice. Ele nos farta de bens e renova as forças. A velhice pode ser amarga, dolorosa, e se for vivida na solidão dos homens e no desamparo divino. Porém, se estivermos cercados de afeto e amparados pelo braço do Onipotente, poderemos desfrutar gozo inefável e alegria indizível. O salmista disse que Deus é quem farta de bens a nossa velhice, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Salmos 103 e 5. O profeta Isaías disse que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40, 29 e 31. Assim somos renovados pelo Espírito Santo também na velhice, pois podemos ser cheios do Espírito Santo. As lembranças são um grande legado na velhice, mas os velhos não devem viver apenas de memórias. A velhice é um tempo de ser cheio do Espírito Santo e alimentar de grandes sonhos.
Abraão, com 75 anos, iniciava mais uma emocionante jornada de sua vida. Caleb, com 85 anos, tinha projetos ousados a realizar. Moisés, com 80 anos, liderou seu povo rumo à terra prometida. Mesmo na velhice, podemos produzir muitos frutos. O profeta Joel disse que os velhos, cheios do Espírito Santo, sonharão. Joel 2:28. Eles olharão para a vida com a visão do farol alto e subirão nos ombros dos gigantes. A velhice não deve ser vista como um fardo, mas como um sublime privilégio. Que Deus nos prepare para essa importante fase da nossa vida. Tópico 3. As palavras finais de Davi em sua velhice. O reconhecimento da ação de Deus, o Deus de Jacó. Davi tinha consciência de que todas as suas conquistas não era humana, mas sim divina, pois pensavam os reis de outras nações ao seu respeito, mas seu crescimento veio de Deus, o Deus de Israel. Davi começou declarando que ia pelo caminho de todos os mortais. A morte física é o caminho porque passa toda a humanidade. Quando deixamos este corpo, o nosso espírito deixa este âmbito material, físico, e passa ainda consciente para o âmbito espiritual. 2 de Reis 2:2, ele diz: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. O homem de Deus precisa ter coragem e as virtudes que associamos com um caráter varonil, de integridade, força de caráter, determinação, justiça e retidão. A ideia de muitos de que um homem piedoso é um tipo de efeminado, fraco, reflita nas pinturas religiosas da Idade Média e da Renascença é muito errado. Para ter sucesso no poder, Salomão precisava ser um verdadeiro homem. Para que Salomão prosperasse em tudo quanto fizesse, em qualquer parte, era essencial que ele fosse fiel ao Senhor, guardando os seus preceitos para andar nos seus caminhos, para obedecer os seus estatutos e os seus mandamentos como rei, fazer cumprir os seus juízos e os seus testemunhos no templo, tudo em conformidade com o que se encontra escrito na lei de Moisés. A segurança da dinastia de Davi no trono de Israel dependia da fidelidade sincera ao Senhor por parte da sua descendência. E lemos que a partir do próprio Salomão, mais tarde, eles falharam. Em consequência, os seus sucessores perderam o poder que haviam herdado. No entanto, Salomão precisava começar por limpar o ambiente daqueles que haviam já revelado seu mau caráter e infidelidade durante o reino de Davi, e recompensar aos que lhe haviam sido fiéis. Isso nos lembra que o Senhor Jesus também vai limpar o ambiente de tudo aquilo que ofende antes de dar início ao seu reino milenar. Davi, no seu final de vida, conversou com Salomão, orientou, passou todos os procedimentos, bem como que Deus já tinha arquitetado a construção do templo para que ele fizesse um legado diante da palavra de Deus. Nós devemos passar para os nossos filhos, netos, para que eles também possam olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Conclusão: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio.
Salmos de Moisés 90, versos 10 e 12. Assim Davi, no fim da vida, mais maduro e experiente, ele pondera, aprende com seus erros, tira lições e orienta o seu sucessor, o seu filho Salomão, que viveu em partes, com sabedoria, embora fosse um grande sábio. Salomão relata no fim dos seus dias que tudo era vaidade. E em Eclesiastes 2, ele começa a analisar tudo isso dizendo: disse eu no meu coração, ora, vem e eu te provarei com alegria, portanto gozo o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Todavia, a velhice não deve ser vista como um fardo, mas como um sublime privilégio. Que Deus nos prepare para essa importante fase da vida até estarmos com o Senhor na eternidade para todo sempre. Aleluia, glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muito obrigado pelo carinho, orações e apoio nesse quarto trimestre de 2019. Glorifico a Deus por esse projeto e agradeço a todos os inscritos em nosso canal que nos acompanharam todo esse trimestre, todas essas lições, dando as suas contribuições e audiência, curtindo, comentando. Louvo a Deus e glorifico a Deus pela sua interação. Se o Senhor permitir, estaremos juntos em 2020 com o primeiro trimestre EBD, a raça humana, origem, queda e redenção. Para isto, você que ainda não é inscrito, nos ajude com esse projeto, ajude esse projeto a permanecer. Inscreva-se no YouTube, se você gostou da aula, deixe o seu like, ative o sino para receber periodicamente em primeiras mãos as nossas videoaulas, bem como siga-nos nas redes sociais, no Instagram e Facebook. Ideilton Ruas da Silva Sobrinho. Obrigado pelas orações, apoio, contribuições ao nosso canal. Compartilhe e divulgue esse projeto. Te desejo um abençoado final de ano. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua igreja, o seu ministério, o vosso pastor e a classe EBD, na paz do Senhor. O meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.